Você que comprou uma casa ou um apartamento e hoje tem a sua casa própria, você sabia que o governo quer ela para pagar as dívidas de outras pessoas? Se você se interessa por esse assunto, vem comigo que eu vou lhe explicar o que pode acontecer. E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Me chamo Pedro Cabral, vamos ver essa agora. Então imagina você perder a sua casa própria para pagar uma dívida que nem é sua, e não foi você quem a fez. Então saiba que isso agora é possível sim, depois de uma decisão do Tribunal de Justiça relacionada a pessoas que estão inscritas na dívida ativa da União. Mas o que é dívida ativa? Dívida ativa é o nome que se dá para a base de dados que contém todos os créditos públicos que são devidos por pessoas físicas e jurídicas que não foram pagos. Em resumo, é algo que você deve ao governo, então ele te inclui na dívida ativa. Por exemplo, você não pagou o seu cartão de crédito, o banco te inclui no Serasa, certo? Se é algo do governo, ele te inclui na dívida ativa. E com isso você fica impedido de um monte de coisas a respeito de créditos, como neste caso, comprar um imóvel. Vamos resumir. É como se fosse um Serasa do governo. Mas o importante, para você saber, que essa sentença não é só para negócios novos não, viu? Ela vale para toda e qualquer compra e venda de casa ou imóvel nos últimos 18 anos. Então tudo nesse tempo entra nesse bolo. E agora é de cair o queixo. Veja, você tem a sua casa que você comprou de uma pessoa, ou até de uma construtora. E esta casa teve outros donos, ou não, independe. Mas vamos supor que essa casa já teve 5 donos nos últimos 18 anos. E um desses donos estava devendo impostos na época da venda. Mas aí você comprou, fez todo o trâmite de registro no cartório para passar lá o seu nome, né, etc. Mesmo que a suposta dívida não tenha sido registrada em cartório. Então, pasmem, o governo pode pegar o seu imóvel para cobrir uma dívida que não é sua, e de alguma pessoa. Isso vale para qualquer um desses 5 donos que o imóvel já teve. Gente, é assustador uma coisa dessas. Realmente é uma situação muito complicada, não é mesmo? Fica aqui comigo que eu vou te explicar os detalhes dessa decisão e o que pode ser feito pelos compradores a partir de agora. O ditado já é antigo, é melhor se precaver do que remediar. Então, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, fez análise de um caso de uma pessoa que comprou um imóvel de outra pessoa física. Mas antes de toda a transação de compra, foi verificado que não existia nenhum registro de penhora do imóvel ligado a esta propriedade, a pessoa que você está comprando. Ou seja, nada indicando que os antigos proprietários, que pode ser a pessoa física ou até jurídica, tivesse alguma coisa. Porém, bem mais tarde, depois que você já tem o imóvel no seu nome, tudo bonitinho, descobriram que a primeira proprietária do imóvel, sabe quem foi? A construtora. Ela, a construtora, estava inscrita na dívida ativa, no Serasa do governo, antes da primeira venda, e o fisco decidiu cobrar a quantia devida. Pronto, mas aí você já está com o pepino na mão para resolver. Mesmo o governo querendo a sua casa, que você comprou a todo custo, todo esforço, como você checou todos os documentos exigidos, então a análise do Tribunal da 4ª Região, o TRF4, deu como conclusão o seguinte: concluiu que no caso de alienações sucessivas de imóveis, seria injusto querer que o comprador, no caso você, tivesse que investigar as certidões negativas de todos os proprietários anteriores. E, em resumo, o TRF4 quis dizer que não faz sentido querer que o comprador ficasse checando todos os donos. Mas e aí? Fisco, que é o governo, não aceitou. E, pasmem de novo, recorreu da ação. E aí que entrou o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, no jogo. E teve um entendimento diferente que, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 118, de 2005, há uma presunção de fraude absoluta em casos do tipo que a venda é invalidada. Meu Deus, que diabos é isso? Essa lei complementar prevê que toda venda de bens que vier depois de uma pessoa ser inscrita na dívida ativa é considerada fraude, a menos que a pessoa tenha um dinheiro reservado para pagar a dívida. Tá aí? Que nada mais é que, como eu falei,
Você comprou o imóvel de uma pessoa e ela, ou até mesmo uma empresa ligada ao imóvel, estavam devendo impostos. Então a justiça entende que o comprador e o vendedor agiram de má fé. Poxa, então me certifiquei junto aos cartórios que o imóvel não tinha algo de errado, inclusive dos antigos proprietários, e agora que eu comprei o imóvel, estou usando de má fé? Não é possível que estamos vivendo uma coisa dessas. Mas é assim, porque o que eles pensam? Vamos supor que você tem uma dívida e quer se livrar da cobrança. Você pode transferir ou vender o imóvel para outra pessoa e dar meio que uma escapada. Agora, com a presunção da fraude, não é preciso provar que o imóvel foi ou não transferido com este intuito. Nem você, o comprador, sabia do fato. Então, na cabeça deles é tudo fraudulento. E o entendimento vale mesmo assim em transações sucessivas. É no exemplo que falamos, que o imóvel já teve 5 donos. E sabe o que pode acontecer? Pasmem de novo. Essa pessoa deve perder o imóvel dele, porque a construtora estava inscrita na dívida ativa. Mas, gente, o imóvel já foi vendido 5 vezes, tudo bonitinho. Detalhe, ele não comprou o imóvel da construtora, ele comprou de uma pessoa que comprou da construtora. E mesmo assim, se deu mal. Mas importante, isso está valendo para compras feitas depois de 2005. As compras antes deste ano só é considerado uma fraude caso tenha rolado uma prévia citação da dívida do imóvel em processo judicial. Mas veja, todas as alienações feitas após a presunção da lei... Mas Pedro, o que é uma alienação? A alienação de imóveis nada mais é do que um bem usado como garantia para quitar uma dívida. Essa é uma alternativa muito comum no mercado imobiliário para uma liberação de um imóvel, sendo o credor, o banco que financia ou a própria construtora. Então eles entendem que a presunção é de fraude absoluta. E quer dizer, se você comprou um imóvel nos últimos 18 anos, você pode ser alvo de acusações e execuções se os antigos proprietários estejam inscritos na dívida ativa. Essa agora realmente não é só de cair o queixo, mas sim a cara inteira. Tá, mas você deve estar se perguntando, o que fazer agora? Alguns advogados explicam que antes de comprar um imóvel, temos que acessar a matrícula dele e entender se teve e quem foram os proprietários anteriores. Obter as certidões negativas de débito de todos eles, dos proprietários antes. Sim, de todos eles. Se o imóvel teve 5, 10, 20 donos, é necessário obter toda essa documentação. Mas lembrando, como a decisão do STJ menciona todas as alienações feitas a partir de 2005, é preciso buscar a certidão de dívidas ativas de todos os proprietários do imóvel das instâncias municipais, estaduais e da União. E não para por aí não, é preciso consultar também a situação fiscal das empresas ligadas aos vendedores. Então, a fim de se precaver, se está pensando em adquirir uma casa ou uma propriedade após o ano de 2005, que foi quando a lei entrou em vigor, e está com medo de receber uma visitinha de um oficial de justiça, mas saiba que se isso acontecer, é possível reaver o eventual prejuízo com a invalidação da transação da venda, pela presunção de fraude ao fisco. E neste caso, você precisa cobrar a dívida de quem vendeu o imóvel. Mas tem um problema, já não basta, os que apareceram. Se a pessoa que lhe vendeu tem condições de pagar o valor da dívida. E se ela não tiver como pagar, pode ter certeza que irá se transformar em uma longa cadeia de cobranças até chegar ao vendedor original, o que está escrito na dívida ativa. Então, para a gente comprar o imóvel e ficar tranquilo, o buraco está bem mais embaixo. E nunca podemos estar tranquilos, porque mesmo apesar das consultas atuais, que é a do cartório, e quando pagamos o imposto de transferência, o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, tudo pode acontecer futuramente, se não fizermos todas as consultas de todos os antigos proprietários, incluindo a construtora. O que você achou dessa situação? Responde aqui nos comentários. Já compartilha para um amigo seu que comprou um imóvel nos últimos 18 anos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like no vídeo, ajuda bastante. Até o próximo vídeo, um abraço.